O corpo do crente. Precisamos saber o lugar que Deus reservou para o nosso corpo físico, em seu plano e em seu propósito. É impossível negar que existe uma relação entre o corpo e a espiritualidade. Além do espírito e da alma, temos também um corpo. Não importa que a intuição, a comunhão e a consciência do nosso espírito estejam perfeitamente saudáveis ou que a emoção, a mente e a vontade da nossa alma estejam totalmente renovadas. Nosso corpo também precisa estar são e restaurado, do mesmo modo que o espírito e a alma. Se isso não acontecer, nunca alcançaremos a condição de cristãos espirituais, nem seremos aperfeiçoados. Pelo contrário, estaremos continuamente incorrendo em algum erro. Devemos atender aos impulsos interiores, mas sem negligenciar nosso lado físico. Se cometêssemos tal disparate, sofreríamos muito. O corpo é necessário e importante, do contrário, Deus não teria criado o homem com um corpo. Examinando atentamente as Escrituras, vemos que a Bíblia fala muito sobre ele. Isso mostra o valor que Deus dá ao nosso corpo. O mais extraordinário de tudo é que o Verbo se fez carne. O Filho de Deus assumiu um corpo de carne e sangue, embora tenha morrido, continua a ter essa vestimenta para sempre. Espírito Santo e o corpo. Em Romanos 8, 10-13, vemos qual é a condição do corpo, como o Espírito Santo o ajuda, e qual deve ser nossa atitude para com ele. Se aplicarmos esses versículos à nossa vida, teremos um entendimento correto do lugar que o nosso corpo ocupa no plano redentor de Deus. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Versículo 10. Inicialmente, tanto nosso corpo quanto nosso espírito estavam mortos. Contudo, quando cremos no Senhor Jesus, nós o recebemos para ser nossa vida. Através do Espírito Santo, Cristo vive no crente. Esse é um dos princípios essenciais do Evangelho. Cristo habita em todo crente, mesmo naqueles que são fracos. E este Cristo é a nossa vida. Quando ele vem fazer morada em nós, vivifica nosso espírito. Antes, tanto o espírito quanto o corpo estavam mortos. Agora o espírito foi vivificado, apenas o corpo permanece morto. Condição comum a todo crente é um corpo morto com um espírito vivo. Essa experiência revela a enorme diferença entre o estado interior do cristão e o exterior. Em nosso ser interior flui vida, ao passo que o homem exterior está cheio de morte. Cheios do espírito de vida, estamos bem vivos. Todavia existimos numa casca de morte. Em outras palavras, existe uma diferença radical entre a vida do espírito e a vida do corpo. A vida do espírito é de verdade, a do corpo, morte real. Isso se dá porque nossa constituição física é ainda o corpo do pecado, por mais avançado que seja o nível espiritual de um cristão, sua carne continua sendo o corpo do pecado. Um dia ainda teremos uma constituição ressurreta, gloriosa e espiritual, a redenção do nosso corpo, Romanos 8, 23, que se dará no futuro. O corpo que hoje temos não passa de um vaso de barro, de um tabernáculo terreno, de um corpo de humilhação, 2 Coríntios 4, 7 e 51, Filipenses 3, 21. O pecado foi expulso do espírito e da vontade, mas não foi eliminado do corpo. E é a permanência do pecado que faz com que o corpo esteja morto. Esse é o sentido do texto que afirma que o nosso corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Simultaneamente, porém, nosso espírito vive. Ou melhor, nosso espírito recebe vida por causa da justiça que há em Cristo. Quando confiamos nele, nós o recebemos como nossa justiça, e assim Deus nos justifica. Num primeiro momento, Cristo nos comunica seu próprio ego, uma transação efetiva. Depois Deus nos justifica por causa de Cristo, uma transação legal. Se Cristo não comunicar sua justiça, não pode haver justificação. No momento em que recebemos a Cristo, obtemos a justificação diante de Deus e desfrutamos ainda a experiência viva de Cristo haver comunicado a nós sua justiça. Cristo entra em nós como vida, a fim de vivificar nosso espírito morto. É isso que significam as palavras, o espírito é vida, por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Romanos 8:11.
O versículo 10 revela que Deus vivifica nosso espírito, o 11, como Deus dá vida ao nosso corpo. No versículo 10, Paulo fala da vivificação do espírito, com o corpo ainda morto. No 11, ele vai além, dizendo que, depois da vivificação do espírito, o corpo também pode viver. Na primeira parte desse versículo, ele diz que o espírito vive porque Cristo habita em nós. Na outra, declara que o corpo viverá porque o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo dará vida ao nosso corpo. O corpo não está morto no sentido de haver cessado alguma atividade biológica, mas por estar caminhando para a sepultura. Espiritualmente falando, ele é considerado morto. Para o homem, o corpo possui vida. Para Deus, porém, até mesmo essa vida é morte, porque está cheia de pecado. O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Embora haja vitalidade no corpo, não podemos permitir que ela se manifeste. Ele não deve exercer atividade nenhuma, pois a ativação de sua vida não passa de morte. O pecado é a vida do corpo e significa morte espiritual. Na verdade, o corpo vive com base na morte espiritual. Por outro lado, sabemos que temos de testemunhar de Deus, servi-lo e trabalhar para Ele. E isso exige força física. Se o corpo está espiritualmente morto, e sua vida na verdade é morte, não podemos utilizá-lo para atender às exigências da vida espiritual sem fazer uso de sua morte-vida. É óbvio que nosso corpo não pode fazer e não fará a vontade do espírito de vida que há em nosso interior. Pelo contrário, fará oposição e lutará contra o espírito. Como pode o Espírito Santo induzir nosso corpo a responder à chamada divina? Dando ele mesmo vida ao nosso corpo de morte. Aquele que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos é Deus. Por que então Paulo não o menciona claramente? Para dar mais ênfase ao que ele fez, isto é, ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos. O objetivo aqui é chamar nossa atenção para a possibilidade de Deus ressuscitar também nosso corpo mortal, uma vez que ele ressuscitou o corpo morto de Jesus. De modo indireto, o apóstolo diz que esse Espírito de Deus é o Espírito Santo, que é também o Espírito da ressurreição. Novamente, ele emprega a palavra se habita em vós o Espírito daquele, vivificará também o vosso corpo mortal. Ele não está pondo em dúvida que o Espírito Santo habite no crente, pois no versículo 9 ele diz que qualquer um que pertence a Cristo tem o Espírito de Cristo. O que ele quer dizer é o seguinte: o Espírito Santo habita em vocês. Portanto, seu corpo mortal deve experimentar a vida dele. Todos aqueles que possuem o Espírito habitando neles gozam desse privilégio. Ele não quer que, por ignorância, nenhum crente desconheça essa bênção. Na realidade, esse versículo ensina que, se o Espírito de Deus habita em nós, Deus, através desse poder presente em nós, dá vida também ao nosso corpo mortal. Ele não se refere a uma ressurreição futura, pois não é disso que ele fala aqui. Simplesmente se faz uma comparação entre a ressurreição do Senhor Jesus e a questão de recebermos vida em nosso corpo hoje. Se a questão fosse a ressurreição, ele empregaria o termo corpo de morte. Contudo aqui ele diz apenas corpo mortal, isto é, o corpo que está sujeito à morte, embora ainda não esteja morto. O corpo do crente acha-se espiritualmente morto, pois caminha para a sepultura e deve morrer. Isso é muito diferente de um cadáver no sentido literal. Assim como o fato de o Espírito Santo habitar em nós é algo do presente, do mesmo modo ele dar vida ao nosso corpo mortal deve ser uma experiência atual também. Mais ainda, devemos reconhecer que ele não está se referindo aqui à nossa regeneração, pois não fala de o Espírito Santo comunicar vida ao nosso espírito, e sim ao nosso corpo. Nesse versículo, Deus revela um privilégio físico que temos, ou seja, a vida do nosso corpo mortal através do seu espírito que em nós habita. O que ele afirma aí não é que o corpo do pecado se tornou santo, ou que nosso corpo de humilhação foi transformado num corpo glorioso. Também não diz que este corpo mortal se revestiu de imortalidade. Isso não poderá se realizar nesta vida. A redenção do nosso vaso de barro deve aguardar até que o Senhor venha e nos receba para si mesmo. É impossível ocorrer a mudança da natureza do nosso corpo ainda neste mundo. Por isso, a expressão o Espírito Santo dá vida ao nosso corpo significa na verdade que ele nos restaurará quando estivermos doentes e nos preservará se não estivermos doentes.
O Espírito Santo fortalecerá nosso tabernáculo terreno, para que possamos cumprir as exigências da vida com o Senhor e da realização de sua obra, sem que nossa vida e o reino de Deus venham a sofrer por causa da fraqueza do nosso corpo. É isso que Deus preparou para todos os seus filhos. Contudo, poucos cristãos experimentam genuinamente, todos os dias, essa vida dada pelo Espírito ao seu corpo mortal. A vida espiritual de muitos é ameaçada por suas condições físicas. Muitos caem por causa da fraqueza física, e não podem trabalhar ativamente para Deus por causa da escravidão da doença. A experiência dos cristãos hoje não corresponde à provisão divina. Existem várias razões para essa discrepância. Alguns rejeitam a provisão de Deus, pois afirmam que ela nada tem a ver com eles. Outros conhecem essa provisão, creem nela e a desejam, mas não apresentam seu corpo ao Senhor como um sacrifício vivo. Afirmam que Deus lhes concedeu força para viverem por si mesmos. No entanto, aqueles que realmente desejam viver para Deus, e pela fé se apropriam dessa promessa e dessa provisão, experimentam a realidade da plenitude da vida no corpo, conforme o Espírito Santo lhes concede. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne como constrangidos a viver segundo a carne. Romanos 8:12. Esse versículo dá uma descrição perfeita da relação correta entre crente e seu corpo. Muitos irmãos são escravos do seu corpo. Sua vida espiritual acha-se completamente aprisionada em seu corpo. Eles existem como duas pessoas diferentes. Quando se voltam para o seu interior, sentem-se espirituais, veem-se próximos de Deus e com vida abundante. Quando estão na carne, sentem-se caídos, carnais e afastados do Senhor, por estarem obedecendo a seu corpo. Este, então, se torna uma carga pesada para eles. Um pequeno incômodo físico pode alterar sua vida. Uma pequena enfermidade ou dor os perturba e enche seu coração de amor próprio e autopiedade. Sob tais circunstâncias, é impossível crescer espiritualmente. O apóstolo usa as palavras assim, pois simplesmente por estar completando o que havia dito nos versículos anteriores. Cremos que o versículo 12 é uma continuação direta do 10 e do 11. No 10, ele declara que o corpo está morto. No 11, afirma que o Espírito Santo dá vida ao corpo. Com base nessas duas declarações sobre o corpo, o apóstolo conclui, dizendo, assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne como se constrangidos a viver segundo a carne. Primeiro, visto que o corpo está morto por causa do pecado, não podemos viver segundo o corpo. Agir assim seria pecar. Segundo, uma vez que o Espírito Santo deu vida ao nosso corpo mortal, não precisamos viver segundo a carne, pois ela já não tem autoridade para amarrar nossa vida espiritual. Essa provisão do Espírito de Deus capacita nosso interior para comandar diretamente o corpo sem sofrer interferência deste. Antes, tínhamos a impressão de que éramos devedores à carne, incapazes de negar-lhe aquilo que ela exigia, desejava e cobiçava. Vivíamos debaixo do domínio dela, cometendo inúmeros pecados. Agora, porém, temos a provisão do Espírito Santo. Não apenas as cobiças da carne deixaram de ter controle sobre nós, mas suas fraquezas, doenças e sofrimentos também perderam a força. Muitos argumentam que devemos cumprir as exigências e os desejos legítimos da carne. Contudo, o apóstolo assevera que nada devemos a ela. E não devemos mesmo, a não ser preservar nosso tabernáculo terreno numa condição adequada como vaso de Deus. Naturalmente, a Bíblia não nos proíbe de cuidar do corpo, caso contrário, teríamos muitas doenças desnecessárias e assim seríamos obrigados a dedicar-lhe muito mais tempo e cuidado. A vestimenta, o alimento, o abrigo e o descanso são necessidades. Todavia, o que queremos ressaltar é que essas preocupações não deveriam ter prioridade em nossa vida. Sem dúvida devemos comer quando tivermos fome, beber quando tivermos sede, descansar quando cansados e vestir-nos quando estivermos com frio. Contudo, não devemos permitir que tais cuidados penetrem tanto em nosso coração que se tornem nossa principal meta de vida, nem total nem parcialmente. Não devemos amar essas necessidades. Elas deveriam manifestar-se e ser atendidas naturalmente. Jamais devem permanecer em nós, tornando-se desejos interiores.
Algumas vezes, por causa da obra de Deus ou de alguma outra necessidade extrema, devemos esmurrar nosso corpo e subjugá-lo, negando-lhe aquilo que ele exige. No jardim do Getsêmani, os discípulos demonstraram amor ao sono. O Senhor Jesus suportou fome ao lado do poço de Sicar. Esses dois episódios apresentam um quadro contrastante da derrota, dos discípulos, e da vitória, de Cristo, sobre exigências legítimas do corpo. Não sendo mais devedores à carne, não devemos pecar seguindo as cobiças dela, nem ser relaxados na obra espiritual devido a uma fraqueza física. Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas, se, pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo, certamente, vivereis. Romanos 8:13. Se os cristãos rejeitarem a provisão de Deus, passando a viver pela carne, certamente serão castigados. Se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. As palavras morrer e viver nesse texto têm vários significados. Vamos mencionar apenas um, a morte do corpo. Por causa do pecado, nosso corpo está morto. Por causa das consequências do pecado, ele é um corpo de morte, isto é, destinado à morte. Se vivermos pela carne, esse corpo de morte se tornará um corpo moribundo. Seguindo a carne, seremos incapazes de receber a vida que o Espírito Santo dá ao corpo. Além disso, encurtaremos nossos dias aqui na terra, pois todo pecado é prejudicial ao corpo. O pecado manifesta seus efeitos na carne, e o resultado é a morte. Por meio da vida que o Espírito Santo dá ao nosso corpo, devemos resistir à morte que está nele. Caso contrário, ela completará sua obra rapidamente. Mas, se, pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo, certamente, vivereis. Devemos receber o Espírito Santo não apenas como doador de vida ao nosso vaso de barro, mas também como aquele que mortifica os feitos dele. Como podemos esperar que ele dê vida ao nosso corpo carnal, sem a mortificação de seus feitos? Somente mortificando os feitos do corpo, por meio do Espírito Santo, é que podemos viver. Para que o corpo viva, precisamos primeiro mortificar os feitos dele, senão o resultado será a morte. Esse é o erro de muitos cristãos. Eles acreditam que podem viver por si mesmos, usando seu corpo carnal da maneira como querem e, ao mesmo tempo, esperam que o Espírito Santo lhes dê vida para que tenham saúde, e fiquem livres de enfermidades. Será que ele daria vida e força aos homens para capacitá-los a viver para si mesmos? Que grande tolice! O propósito da vida que Deus dá ao nosso corpo é que vivamos para ele. Se o Espírito Santo nos desse saúde e força, sem que tivéssemos nos oferecido inteiramente a Deus, iríamos viver mais intensamente para nós mesmos. Muitos cristãos, que buscam no Espírito Santo vida e saúde para seu corpo mortal, entenderão agora que não desfrutam dessa experiência por terem negligenciado esse ponto essencial. Nós mesmos não podemos dominar nosso corpo. Só conseguiremos controlá-lo através do Espírito Santo. Ele nos capacita a mortificar os feitos do corpo. Todo crente sabe que é incapaz de resistir às concupiscências da carne, que levam seu corpo a realizar feitos que agradam àquela. Contudo, o Espírito Santo nos capacita a dominar essa situação. É muito importante saber isso. É inútil tentar crucificar o próprio ego. Muitos hoje compreendem o que é estar crucificado com o Senhor na cruz. Contudo, poucos têm experimentado isso como uma realidade. Para muitos crentes, estar crucificado com Cristo é apenas uma doutrina. Em sua essência, isso se deve à falta de um entendimento claro do papel do Espírito Santo no plano da salvação. Tais crentes não compreendem que o Espírito opera em harmonia com a cruz. Precisamos saber que a cruz sem o Espírito de Deus é totalmente ineficaz. Somente o Espírito Santo pode fazer com que os crentes experimentem o que a cruz realizou. Se ouvirmos a verdade da cruz, mas não permitirmos que o Espírito a aplique em nossa vida, nosso conhecimento não passa de uma teoria, de um ideal. É muito bom reconhecer que nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo pecaminoso seja anulado. Romanos 6:6 Darby. Contudo, se pelo Espírito, não mortificamos os feitos do corpo, permanecemos escravizados a esses feitos. Temos visto muitos crentes que compreenderam claramente a verdade da cruz e a aceitaram, todavia ela não se aplica na vida deles.
Então começam a duvidar de que podem experimentar a realidade da salvação prática da cruz. No entanto, eles não deveriam ficar surpresos com isso. É que se esqueceram de que somente o Espírito Santo pode aplicar à sua vida a experiência da cruz. Só ele pode confirmar a salvação, e mesmo assim eles se esqueceram dele. Se os crentes não se entregarem ao Espírito Santo, confiando plenamente no poder dele para mortificar os feitos do corpo, a verdade que professam conhecer será uma simples teoria. Só pela mortificação desses feitos, efetuada pelo Espírito Santo, teremos vida hoje em nosso corpo mortal. Extraído do livro O Homem Espiritual, volume 3. Vatmanei. Inscreva-se no canal Desfrutar é bem melhor.